Boa noite, boa noite. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar essa live. Vamos começar essa noite maravilhosa que Deus nos deu. Vamos falar um pouquinho aqui. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos a essa live agora das 9 horas. Provavelmente a partir de amanhã a gente já vai conseguir fazer live no YouTube, vai ser muito maravilhoso. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Falem aí pra mim, tá dando pra ver e me ouvir muito bem? Olá, Lu, Gonzales, Alexandra. Vocês me veem e me ouvem bem? Tá tudo ok com o som e com o vídeo? Vamos começar? Sim? Chama todo mundo, clica nesse aviãozinho, manda aí para todo mundo no seu direct, aperta esse coraçãozinho aí, chama todo mundo para estar aqui, porque tem um monte de gente passeando aí pelo Instagram e todas as vezes que você compartilha, manda no direct, quando você aperta o coraçãozinho, é como se fosse uma rua e essas pessoas de repente vai abrir um outdoor para elas dessa live. E elas vão poder enxergar esse outdoor e vão entrar aqui também e vão poder ouvir esse conteúdo maravilhoso que eu vou passar, que tanto tocou a minha vida. A gente vai falar hoje sobre identidade. Tudo isso porque ontem eu fiz uma pergunta no meu Instagram sobre qual era o seu valor. E isso rendeu altos papos durante o dia, nos grupos, foi uma interação sensacional. E eu já gravei uma vez sobre identidade, mas foi um vídeo muito curtinho. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso. Eu quero falar com vocês, eu quero que a gente possa desenvolver aqui junto. E se você está assistindo essa live gravada, escreve para mim nos comentários quais são as fichas que caíram, o que você aprendeu a partir dessa live, porque a sua opinião é muito importante para mim. Eu quero saber o que você aprendeu, se foi útil para você, se fez sentido para a sua vida. Então, se você está assistindo essa live gravada, não se esqueça, ao final, quando você terminar de assistir, curte, compartilha e também deixa o seu comentário. É muito importante aqui pra gente, tá bom? Oi, Dai, dá pra ouvir e ver? Dai, aperta aí no aviãozinho, manda pra todo mundo que a gente já tá começando. A partir de amanhã, a gente já vai conseguir fazer as lives no YouTube e vai ser sensacional com esse novo projeto que a gente tá vindo aqui. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre identidade. E por que eu resolvi falar sobre isso? Porque ontem eu fiz uma pergunta no meu direct, né, sobre o que você entendia sobre preço e valor. Preço e valor são coisas completamente diferentes. E aí eu perguntei para as pessoas qual era o seu valor, que você, né, entendia como seu valor. E para minha surpresa, muitas pessoas travaram. Muita gente como me mandaram no direct, Dani, eu buguei, eu nunca pensei sobre isso. E algumas pessoas compartilharam comigo que elas simplesmente não conseguiam falar, elas não conseguiam compreender qual era o valor delas. E muitos vieram com habilidades, e descobriram que o valor deles estava ligado ao serviço, ao que ele faz pelo outro. Então, eu sou prestativa, né? Eu tenho essa e essa habilidade, mas qual era verdadeiramente o seu valor? Pouquíssimas pessoas conseguiram responder. Foi algo que mexeu muito com as pessoas. E me caiu essa ficha com relação à identidade. Quando eu aprendi esse conceito de compreender como funciona a construção da nossa identidade, eu comecei a compreender qual era o meu valor. Então eu sei o que me move, eu sei o que faz sentido para mim hoje, porque eu compreendi como foi toda a construção da minha identidade. E é algo que a gente continua construindo. O seu valor, o valor que você gera, é algo que você vai construindo ao longo da vida. Em cada fase da vida, nós vamos tendo algumas coisas que são mais importantes, alguns aprendizados, e a gente vai aprendendo com isso. A gente vai aprendendo com a vida acontecendo.
né? Então eu queria explicar um pouco mais para você sobre o que é identidade, como é a construção da sua identidade, para que abra realmente portas de muita clareza para você, para que você possa entender. Então, como você pensa, sobre o que você pensa. Então, vamos começar por um conceito muito básico, que é esse daqui, ó, é uma forma como você funciona. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação. Escreve aí. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação. Então, assim como você pensa, você sente e você age. Ok? Então, tudo que você faz antes de se tornar uma ação, você pensou sobre isso, bem ou mal, você gerou um sentimento a partir desse pensamento, bem ou mal, e isso te gerou um movimento, uma ação. Ok? Tudo bem até aí? Tá todo mundo me vendo e me ouvindo? Então vamos lá. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação. Então nós funcionamos assim, e funcionamos assim de forma automática. Mas sobre o que eu tenho pensado? O que eu tenho pensado a meu respeito? Quais são os pensamentos que estão aqui povoando essa cachola, vamos dizer assim? Então, é muito importante a gente dar um passinho para trás. Antes da sua consciência hoje, do que você tem por consciência hoje, houve a construção da sua identidade. E nesse processo de construção da sua identidade, você ouve nos seus pensamentos 5 vozes. Anota aí. Se alguém quiser escrever nos comentários, deixar perguntas, vocês podem colocar aí que eu vou respondendo, tá bom? Então vamos lá. Então, antes de formar esse pensamento ele foi criado, foi trabalhado dentro de você a partir de 5 vozes. E a mão tá suja de batom. 5 vozes. Vamos falar um pouquinho sobre elas, ok? Então vamos lá. A primeira voz que você ouve da construção da sua identidade, se você, assim como eu, acredita, né, que existe algo maior do que nós, existe um sagrado, algo que está acima de nós. Eu acredito, eu sou cristã, então eu acredito na Bíblia, na palavra de Deus. E lá em Gênesis, tá? 1:27, se você tá com sua Bíblia aí, eu vou te convidar a você abrir ela agora. Lá em Gênesis 1:27, nós temos o princípio, o básico da construção da nossa identidade, que é quando Deus falou assim: assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a domine. Te dou poderes sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutos. Ele te deu absolutamente tudo e te criou a imagem e semelhança. Então, a primeira construção da sua identidade, a primeira voz que você ouve é a voz de um ser, de algo sagrado que te criou. E que ele fala que você foi feito à sua imagem e semelhança e que você foi feito para dominar sobre tudo aquilo que ele criou. Então, você foi criada à imagem e semelhança de um Deus que é perfeito, que é bom. Então, quais são os adjetivos de Deus? Fale para mim. Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é generoso, Deus é perdoador. Então, tudo que ele é, toda a essência dele, ele fala que você foi construído a partir dele, parecido com ele. E que todas as coisas que ele construiu, tudo que ele criou é para te servir. Então, a primeira voz da sua identidade é quem Deus diz que você é.
Então vamos lá, o pessoal que chegou agora, preste atenção. Eu estou falando hoje sobre identidade, sobre as 5 vozes, as 5 bases da construção da sua identidade. Então, como que nós funcionamos? Nós somos assim, ó, nós funcionamos de forma automática. Nós pensamos, sentimos e agimos de forma automática. Só que antes de pensarmos, esses pensamentos, o que vem antes desse pensamento é a construção da sua identidade. Existem 5 vozes, vamos colocar assim como vozes, mas existem 5 bases que foram primordiais na construção da sua identidade. A primeira voz é o que o sagrado, que eu acredito, que Deus falou de você antes mesmo de você nascer, lá nos primórdios, quando ele tudo criou, tá escrito, pode anotar aí, tá? Tá escrito lá em Gênesis 1, 27 e 28. Quando ele fala que você foi criado à imagem e semelhança dele, parecido com ele, ou seja, tudo que Deus é, você é. Você foi criado com todas as qualidades que ele tem, com toda a beleza, com toda a bondade, com todo o amor. E ele ainda fala mais. Ele fala que tudo que ele criou é para te servir. Os animais, as aves, as frutas, a terra, o fruto, o ar, o céu, absolutamente tudo foi criado para que você pudesse curtir essa vida adoidado. Tudo que tem, você como filho, ele te chama de filho, então ele te chama para desfrutar de tudo que ele criou. Você foi feita à imagem e semelhança dele para desfrutar de absolutamente tudo que ele fez sobre essa terra. E isso é muito poderoso. Por isso que esse é o primeiro passo da construção da sua identidade. O segundo passo, você tem um relacionamento com o sagrado, você entendeu que você está ligada, conectada a ele. O segundo passo, ou a segunda voz, são o que os seus pais terrenos, né, sejam pais, avós, aquele adulto, aquele responsável que te criou, o que essa pessoa diz sobre você, o que ela te ensinou, isso tudo construiu a sua identidade. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Os nossos pais, as pessoas que nos criaram, que eram responsáveis por nós, eles nos deram tudo o que eles tinham de melhor e de pior. Então, eles podem ter te dado todo o amor do mundo, mas também pode ter colocado em você todo o medo do mundo. Eles nos deram o de melhor e o de pior. O de pior, muitas vezes, foi por amor. Então, por amor, muitas vezes você não foi apoiado em seus projetos. Por amor, muitas vezes você não recebeu aquele carinho, porque ele não tinha para te dar. Então, é muito importante que você compreenda que a pessoa que cuidou de você, a pessoa que te criou, ela te deu o melhor que ela podia. Mas também, muitas vezes, por te amar e querer te proteger, ela também te deu o pior que ela tinha. Faz sentido o que eu tô falando? Então, o seu pai, a sua mãe, a sua avó, a pessoa que te criou, ela traz dentro dela todas as crenças dela. E ela imprimiu essas crenças em você. Então, quantas coisas que você vê na sua identidade que não te pertencem, mas que pertencem à sua família, pertence ao núcleo familiar onde você nasceu, o núcleo familiar onde você foi criado. Então, essa é a segunda base da sua identidade. A primeira base é Deus, quem você é em Deus. A segunda base, a segunda voz que fica aqui formando os seus pensamentos, são o que os seus pais, o que a pessoa que te criou, te ensinou, falou sobre você, quais experiências que você viveu naquele seio familiar ali. Então, vou te dar um exemplo. Uma criança que ela é filha única e veio de um casamento, de um pai e de uma mãe que tiveram muitos desafios para poder engravidar. E essa criança foi criada com todo o amor, zelo, cuidado e proteção que vocês puderem imaginar. E ela cresceu num ambiente onde ela não tinha a opção de errar, porque ninguém deixava ela experimentar a vida.
protegiam ela de todas as formas, em amor. Então, uma criança que nunca ralou o joelho, uma criança que nunca brigou na escola, uma criança que nunca aprendeu a resolver seus problemas. E aí ela cai na vida adulta e ela não acredita nela mesma. Por quê? Porque ela nunca foi testada. Ela nunca passou por desafios, porque aquele núcleo familiar foi criado e foi todo projetado para que aquela criança vivesse numa redoma de vidro. Então, esse adulto aí esse adulto inseguro, esse adulto que fica muito desconfortável com mudanças, esse adulto que não consegue receber uma crítica, que leva tudo para o lado pessoal, esse adulto que sente demais, que cai e não consegue levantar. Muitas vezes é uma criança que foi super protegida. É uma criança que foi amada ao extremo, ao ponto de não ter aprendido, de não ter tido o direito de errar, de não ter tido o direito de falhar na vida, porque ninguém permitiu. E ela viveu naquela redoma e hoje ela é um adulto inseguro, porque aquela redoma não existe mais. Chegou um momento que ela teve que quebrar, que o mundo, a vida adulta chegou, mas ela não estava preparada para essa vida adulta, porque por amor, aquele núcleo familiar protegeu ela de tudo, de todos, inclusive do crescimento. Então, a segunda voz na construção da identidade é o que o seu pai te ensinou. Então, muitas vezes, você cresceu num ambiente familiar também, onde existia muito amor, onde existia muita segurança, onde você recebeu a porção dobrada de amor, de carinho, de cuidado, de zelo, e tudo isso é muito forte em você. Os seus valores, as suas crenças, a sua coragem. Você viu seu pai e sua mãe lutar muito para criar os filhos, para dar educação, e hoje você tem um gás, assim, de super-herói para conseguir suas coisas, para correr atrás dos seus objetivos, porque você aprendeu ali, naquele momento, na sua infância. Então, primeiro, o que Deus diz a seu respeito é a primeira voz na construção da sua identidade. O segundo, o que os seus pais te ensinaram, o que o seu núcleo familiar ali te ensinou nesse processo de crescimento. A terceira voz, e é uma voz também muito importante que vocês têm que prestar muita atenção, é a voz da sua cultura. O que a sua cultura te ensinou. Então, a rua que você cresceu, o bairro que você morou, a cidade onde você nasceu, o estado onde você nasceu, o país onde você nasceu, todos esses fatores, eles fazem parte, fizeram parte, trouxeram referência para a construção da sua identidade. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu cresci num bairro, numa periferia, de uma cidade do interior de Minas, do norte de Minas. Então, eu cresci num ambiente muito bom. Nunca me faltou absolutamente nada, mas me faltou muitas vezes referências. Referências de pessoas que tiveram... Opa, só um minutinho. Referenciais de pessoas que tinham, por exemplo, vou dar um exemplo. Me faltou referenciais, por exemplo, não seriam ambições geográficas, de pessoas que tivessem saído do casulo, geograficamente falando, vamos dizer assim. Pessoas que tivessem ido para outros países, visitado outras culturas, isso não era comum do ambiente onde eu nasci. Então, para mim, lá na minha infância, para eu poder imaginar eu pegando um avião, indo para um outro estado, indo para um outro país, isso era surreal. Isso não passava na minha cabeça, essa possibilidade de fazer isso, porque eu não cresci num ambiente onde eu tinha esse referencial. Pessoas que iam tirar férias e ir para Disney, pessoas que iam para outros países, eu não tinha esse referencial. Né? Então, isso não era algo que nem passava pelo meu pensamento. Nem passava. Tipo assim, pegar um avião, ir para um outro país. Você sabe que isso acontece? Sabe? Mas era algo muito distante de mim. Porque a minha cultura ali, aquele núcleo onde eu estava inserido, isso não era comum. Né? Muito diferente dos meus filhos hoje.
né? Que a cultura deles, o momento que eles estão inseridos, eles já viajaram para outros países, tirou passaporte quando era criança, muito novinho e tal. É outro mundo, é outra cultura. Eles falam outras línguas, têm a oportunidade de conversar com pessoas em qualquer. Então, essa questão geográfica para eles, que era uma barreira para a questão geográfica que era uma barreira para mim, não é em nada barreira para os meus filhos. Se eles decidirem que fez 18 anos vai morar no Japão, isso é simples. Eles passam a saber como que vai fazer, se planeja financeiramente e vai. Então, para mim, ir para Belo Horizonte, gente, ir para a capital do meu estado era uma coisa assim de outro mundo. Porque a cultura que eu estava inserida não me possibilitava, não me dava exemplo, não me dava referenciais ali para eu sonhar com isso, para eu pensar em algo maior, entendeu? Então a sua cultura, ela vai trazer, ela vai incorporar muito da sua identidade, então ela vai trazer muito. Então vamos dar um exemplo maior, por exemplo, se você for conviver hoje com um britânico, uma pessoa que nasceu na Inglaterra, você vai entender que está na cultura dele essa questão do horário, do tempo. Eles valorizam muito o tempo das outras pessoas. Então, você não vai ver, né, um britânico chegar atrasado num compromisso. Você não vai ver um britânico marcar uma reunião com você e não chegar naquele momento. Já nós, latinos brasileiros, nós temos isso na nossa cultura. O atraso, o descompromisso com o outro, a falta da palavra, isso é da nossa cultura. E muitas vezes a gente acha que tá legal, que tá tudo certo. Esse jeitinho brasileiro, que é só né, a gente fala tanto sobre o jeitinho brasileiro, mas é só uma fala gourmetizada sobre a mentira, porque o brasileiro, ele tá, com todo respeito, né, é um povo que mente. E acha que tá tudo legal mentir. Outro ponto muito interessante é que você vai conversar com um empresário, você vai conversar com alguém, ele sempre fala uma coisa chamada custo Brasil. O que é o custo Brasil? O produto aqui é mais caro. Por quê? Porque tem um custo Brasil. Era o custo da corrupção, era o custo do jeitinho. Então isso é da nossa cultura e isso vai entrando na sua identidade, na forma como você pensa, na forma como você toma as suas decisões. E você não liga, tá no piloto automático, você não observa isso, você não tá ligada com relação a isso. Então isso também forma a sua identidade, mas você tem uma decisão. Eu vou incorporar isso à minha vida? Então se existe um jeitinho brasileiro de fazer as coisas, eu vou incorporar isso à minha família, eu vou ensinar isso para os meus filhos? Então quando o telefone tocar aqui em casa e eu não quero conversar com aquela pessoa e tal, eu tô ocupado, o que eu faço? Qual é a atitude que eu tomo? Eu dou um jeitinho? Eu falo pro meu filho mentir? Não, fala que eu tô no banho, fala que eu tô em reunião, fala que eu tô no telefonema. Eu vou pegar o telefone e vou, né, dar nome aos bois, conversar, ou falar com a pessoa que eu ligo depois. Mas não, esse jeitinho, essa coisa da cultura, sabe? De dar um jeitinho aqui, uma arredondadinha ali, isso é da nossa cultura. Então isso também passa a ser um referencial dentro da sua identidade. Você tem que ter consciência disso. Porque você pensa, você sente e você age. Muitas vezes, né, influenciado por essa questão da cultura ali, do lugar onde você foi inserido, do ambiente ali onde você cresceu e os referenciais que você trouxe para a sua vida. O outro ponto, e para mim o mais importante, é a forma como você se vê. Isso é sensacional. Então, se existem 5 bases aí, 5 vozes na construção da sua identidade, a primeira, como Deus vê, é muito importante. Você resolve 90% das outras. Mas a quarta, você precisa estar assim, 100% atenta. Que é como você se vê. Então, qual é a forma que você se vê? E aí, quando eu faço uma pergunta para você, qual que é o seu valor, e você não consegue responder, é nesse quarto passo da sua identidade que literalmente você escorregou. Porque você não se vê, você não se conhece, você não sabe dar os nomes corretos para você, né? Então, quem eu sou, que valor que eu tenho, o meu valor está em quê? No que eu faço, no que eu tenho, né? E na nossa cultura, isso é muito da cultura do brasileiro também, a gente valoriza muito o que se tem e não o que se é.
E aí, quando eu pergunto quem é você, você trava. Mas se eu pergunto o que você faz, você ficaria horas falando para mim. As faculdades que você fez, a pós-graduação que você fez. Se eu te pergunto, né, qual que é o seu trabalho, você me dá todas as suas qualificações. Por quê? Porque muitas vezes o seu valor está no que você faz e não em quem você é. Muitas vezes está em quem você faz. E aí, se o que você faz desmorona ou muda, ou você é mandado embora, ou sua vida muda, você fica perdido. Sem o meu trabalho, quem eu sou? Eu conheci uma pessoa assim, que a identidade dela estava completamente ligada ao que ela fazia. Ela trabalhou por muitos anos numa multinacional e o sobrenome dela passou a ser o nome da empresa. E quando chegou um determinado momento na vida, né, a identidade dela estava completamente ligada ao trabalho dela, ao ponto do nome dela ter se tornado o nome da empresa. Então ela era fulana de tal, que era o nome da empresa. E aí, como tudo na vida muda, nada está estático, as coisas acontecem, aconteceu ela sair desse negócio. E ela ficou completamente perdida, porque a identidade dela já tinha se fundido com a identidade da empresa e por um tempo ela precisou até de ajuda para entender que ela não era só o que ela fazia. Ela tinha um valor, ela era mais do que aquilo. Então, quanto a sua identidade está totalmente confundida com o seu trabalho, com o serviço que você presta. Isso fala muito sobre preço, mas fala pouco sobre valor. E é muito importante que você compreenda isso. Muito. Então, quem é você? O que você diz a seu respeito? O que você pensa sobre você gera o que você sente sobre você. E isso faz com que você se coloque em movimento, se impulsione para fazer algo. Então, o que você pensa sobre você faz com que você sinta, capaz ou não, de tomar decisões, de entrar numa oportunidade, de começar um novo negócio, de começar um relacionamento, de ter um filho, de casar. O que você pensa a seu respeito faz com que você sinta, capaz ou não, e isso vai determinar as ações que você tem, o movimento que você faz a partir disso. Então, o que você pensa a seu respeito? Se você não pensa nada, ou nada do que você pensa é bom, quando você olha e você fala, eu não consigo ver minhas qualidades, eu não consigo ver no que eu sou bom, eu não consigo... Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela falou pra mim assim, e foi assim, de cortar meu coração, eu tive vontade de chorar. Ela falou pra mim assim, eu não tenho valor, não só pra mim, eu não tenho valor pra ninguém. Pensa você ouvir uma coisa dessa. A pessoa, no jogo da vida, ela está se colocando a muitos, muitos passos atrás de todo mundo, de todo mundo. Então, como que eu faço, Dani? Você deve estar se perguntando assim, Dani, eu não penso nada bom a meu respeito, não vem. Quando eu paro para pensar em mim, eu só penso em coisa ruim, eu só penso em coisa ruim. Então, como que você muda isso? Como que você melhora a forma como você se vê? Gerando resultados. Anota aí. Então, eu melhoro a forma como eu me vejo quando eu começo a gerar resultados. Quando eu começo a transpor os meus limites. Quando eu começo a transbordar na vida das pessoas. Quando eu começo a me tornar uma pessoa que é disciplinada, que se propõe a fazer algo e que faz aquilo que se propôs, que fala algo e que a palavra tem valor, a palavra tem poder. Então, você quer melhorar o que você pensa e sente e faz, comece a gerar mais resultados. Não estou falando de resultados extraordinários, eu estou falando de você começar com um passo. Quer ver uma coisa simples? Eu estou estagnado no meu trabalho, eu não consigo pensar nada positivo a respeito do meu trabalho. Comece a ler algo com relação ao seu trabalho que você não domina. Então, eu preciso dominar o uso aqui das redes sociais para ampliar o meu negócio. Ok, então eu me proponho a acordar 1 hora mais cedo
para ler, fazer um curso de marketing digital, para entender, para ler as especificações do Instagram, ler como que funciona o YouTube, como que funciona o Facebook, como que funciona o Marketplace. E aí eu vou me propor, vou acordar todos os dias, 1 hora a mais, para aprender o que eu não sei com relação ao trabalho. Isso em tanto tempo vai me gerar conhecimento, que vai me gerar mais capacidade, que vai me gerar mais resultado, que isso significa mais dinheiro no meu bolso. Pronto. Uma atitude simples que vai gerar conhecimento, disciplina. Quando isso vai acontecendo e você vai tomando pequenas atitudes durante o seu dia a dia, e isso vai trazendo resultados, e contra resultados não há argumentos. Você quer pensar melhor sobre você quer enxergar o seu valor, você quer compreender melhor suas qualidades, você precisa gerar resultados. Não pelos outros, mas por você mesmo. Porque cada vez que você romper uma barreira, cada vez que você romper um limite, cada vez que você trouxer um resultado positivo, você vai começar a acreditar mais em você. Você é uma roda que nunca mais vai ter fim, nunca mais vai ter fim. E você vai saber o seu valor, você vai saber no que você é bom, então você não vai ser levado por qualquer preço. Mas não vai mesmo, não vai mesmo. Você vai aprender a se comunicar melhor, porque você tem mais segurança, você tem capacidade, você desenvolveu novas habilidades. Então, quer melhorar a forma como você pensa sobre você mesmo? Gere resultados. Quanto mais resultados, quanto mais crença de capacidade, quanto mais crença de merecimento, melhor serão os seus pensamentos sobre você mesmo. E se você acredita, não interessa o que os outros falam. Agora nós vamos entrar na quinta voz, na construção da sua identidade, que é o que as pessoas falam a seu respeito influenciam na construção da sua identidade. O que as pessoas dizem a seu respeito tem influenciado muito a forma como você se vê, a forma como você pensa, sente e age a seu respeito. E eu quero te falar uma coisa. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Essa deveria ser a voz mais baixinha. Entre as 5, essa voz do que os outros falam, vamos colocar nesse dedinho aqui para ficar mais fácil. Essa voz é a menorzinha de todas, a mais insignificante. Mas você, reiteradamente, escolhe fazer com que ela seja a maior. Quando tudo que os outros falam de ruim a seu respeito, você aceita como uma sentença de vida. Faz sentido o que eu tô falando? Então aperta aí o aviãozinho, manda para todo mundo no direct, aperta o coraçãozinho para eu saber que vocês estão me ouvindo e me vendo aqui. Gente, todas as vezes que você ouve demais e se importa demais e te afeta demais, é porque você está colocando toda a sua confiança, a sua crença de capacidade, a sua crença de merecimento na mão dos outros. E essa deveria ser a voz menorzinha. Por quê? Deixa eu te explicar o porquê disso tudo. Porque enquanto você vê se faz sentido para você, tá? O que eu já, você que tá chegando aqui hoje e não sabe, eu sou coach, eu sou especialista em venda direta, eu trabalho muito com mulheres, então eu sou mãe de 3. Tenho 3 gerações aqui em casa, eu tenho uma de 17, uma de 15 e uma de 7. Então, eu amo o relacionamento humano, eu amo a forma, eu amo gente. E é por isso que eu resolvi fazer do coach, das mentorias, a minha carreira de vida. Então, eu ouço muita coisa, muita coisa. E o que eu mais ouço nas minhas sessões de coach, nas minhas mentorias? Uma coisa que é muito padrão. Quando você está num processo de construção na sua vida para alcançar algo, as pessoas sempre dizem que você é menor do que você é. Guarda isso no seu coração. Elas sempre vão falar que você é menor do que você é.
E é por isso que vocês falam tanto que fulano não me apoia, meu marido não me apoia, minha mãe não me apoia, as pessoas não me ajudam. Eu abri uma loja, Dani, ninguém quer comprar na minha loja. A minha amiga tá morrendo de saber que eu vendo bolo. Ela tem coragem de comprar o bolo na padaria, mas não compra no meu bolo. Quem já passou por isso? Porque quando você está num processo de construção, as pessoas não vão te apoiar. Elas sempre vão dizer que você é menor do que você é. Por quê, Dani? Porque com raríssimas exceções, as pessoas te querem bem, muito bem, mas nunca melhor do que elas. Nunca melhor do que elas. Sabe por quê? Porque você está fazendo algo que aquelas pessoas não têm coragem de fazer. Você está fazendo algo diferente. E o diferente incomoda. Então, quando você estiver no processo de construção de algo na sua vida, as pessoas vão falar que você é menos do que você é. Porque quem faz coisas diferentes incomoda muito. Muito. Quer ver o melhor elogio que eu recebo aqui? Quando a pessoa me chama de blogueirinha achando que tá me criticando. Eu acho o máximo. Continue. Mas, gente, presta atenção. Enquanto você estiver fazendo algo diferente, você vai incomodar as pessoas. Vou te dar um exemplo clássico para você entender como que funciona esse pensamento de grupo, tá? Olha só. Você chegou numa clínica. Tem a recepção. Tá todo mundo sentado na clínica. Todo mundo sentado. Tem 2 cadeiras. Presta atenção. Tem 2 cadeiras. Todo mundo está sentado. Mas você resolveu ficar em pé. Você chegou, tá esperando o momento de ser atendida. Todo mundo tá sentado. Mas você resolveu ficar em pé. Você já ficou sentado, dirigiu, chegou ali. Você quer ficar em pé. A cada 2 minutos, alguém vai te pedir para você sentar. A cada 2 minutos, alguém que tá sentado vai falar assim: você quer sentar? Senta ali. Você tá cansada? Senta! Quem já passou por isso? Levanta a mão aí, manda uma mãozinha aí pra mim. Quem já passou por isso? Você chega num lugar, tá todo mundo sentado. Se você estiver em pé, as pessoas ficam muito incomodadas se você estiver em pé. Quem já passou por isso? E de tanto você falar: não, obrigada, vou ficar em pé. Não, obrigada, vou ficar em pé. Você acaba sentando. Porque incomoda as pessoas. E aí, para não incomodar, você senta. É exatamente o mesmo comportamento quando você resolve fazer algo que as pessoas não estão fazendo. É o mesmo comportamento quando você decide fazer algo diferente. E não é só fazer algo, não. Quando você decide levar uma vida diferente. Quando num ambiente todo mundo exalta a preguiça e você é uma pessoa que tem o domínio do seu corpo e da sua mente e decide que você vai comer bem, que você vai fazer exercícios físicos, as pessoas se incomodam. Porque todo mundo quer, todo mundo juntinho ali, né? Juntinho, sem fazer exercício, comendo besteira, porque é muito legal. Quando você decide ficar em pé nessa sala de quem não quer controlar a mente e o corpo, você incomoda. E tá tudo certo. Não tem problema. Não tem problema as pessoas ficarem incomodadas de você estar em pé. O problema é você sentar e falar que a culpa é do outro. Você que sentou, cara. Então não tem problema as pessoas te encherem a paciência porque você é diferente. O único problema é você tentar ser igual e reclamar disso. Faz sentido? Olha que foram alguns anos de aprendizado. Mas eu aprendi e tô aqui passando isso para você hoje. Porque é simples. Então a quinta voz, que é o que as pessoas falam a seu respeito, só te afeta se você permite. Só te afeta porque lá na quarta voz da construção da sua identidade, você não gerou resultados suficientes para ter o seu valor ao ponto do que as pessoas falam é só o que elas falam. E até papagaio fala, elas têm o direito de falar. Mas é só o que elas falam.
Não é uma sentença sobre a sua vida. Você não está sentenciado a ser aquilo pelo resto da sua vida. É só o que as pessoas falam. E tá tudo certo. Quem tem boca fala. Até papagaio fala. Imagina ser humano. Faz sentido? Então, essa voz era a vozinha que tinha que estar. Mas não. O que você faz? Você pega um megafone gigante, coloca tudo que as pessoas falam a seu respeito nesse megafone e faz assim, ó. E deixa como se fosse a voz mais importante. Aí o que Deus fala, você não tá nem aí. Aí todas as coisas boas, você já tá totalmente desconectada do que Deus falou a seu respeito. Aí o que seus pais falaram de bom também, você já nem lembra mais, né? O que você aprendeu de bom no seu ambiente ali também já não faz diferença. Você já não pensa mais nada a seu respeito. E aí você só absorve o que as pessoas falam. E dentro daquela lógica de grupo, se você resolver fazer alguma coisa diferente, todo mundo vai ficar incomodado. E aí vão te encher tanta paciência que você acaba sentando na sala. E acreditando que o que as pessoas falam a seu respeito é todo o conjunto da sua identidade e que você é isso mesmo. Você é tudo isso que as pessoas falam. Então, vamos lá? Dentro do processo de construção, enquanto você estiver fazendo algo diferente, todo mundo vai falar que você é menos do que você é. Só que aí você persistiu, você continuou. E aí você começa a alcançar resultados extraordinários. E sabe o que acontece? As pessoas, porque você gerou resultado, elas começam a falar que você é muito mais do que você realmente é. E aí você tem que tomar um cuidado muito grande para que o seu ego não fique maior do que a sua própria identidade. Nesse momento onde você já tem resultado e está todo mundo literalmente puxando o seu saco, você precisa ter muita consciência de que você não é o umbigo do mundo, que o mundo não gira em torno das suas vontades, que você não é a última Coca-Cola do deserto. Você sempre estará num processo de construção. Porque o dia que você estiver pronto, você vai ser perfeito e não tem nem espaço aqui na Terra para você mais, né? Você já vai subir para o céu para onde você acredita. Faz sentido? Então, o que as pessoas falam a seu respeito é o que tem que ficar. Você não precisa colocar isso no megafone. O que as pessoas falam a seu respeito não é uma sentença sobre a sua vida. Você precisa aprender a eleger a sua assembleia de vozes. Anote isso aí, que é muito importante. Dani, o que é uma assembleia de vozes dentro da construção da minha identidade? São as pessoas que te amam, querem o seu bem, conhecem você, suas qualidades e seus defeitos, e têm liberdade de conversar, de ter uma conversa franca com você. São essas pessoas, a assembleia de vozes, que você tem que ouvir, que você tem que buscar conselho. Porque o que a palavra fala também? Na multidão de conselheiros há sabedoria. Então eleja as pessoas que vão te falar realmente quando você errar, que vão ter liberdade para chegar para você e falar, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui é bom você melhorar. Ou, parabéns, isso aqui foi muito massa, deu muito certo. Por isso que os amigos mesmo, esses verdadeiros, esses conselheiros, são pessoas que não cabem, não enchem uma mão. E são essas pessoas que verdadeiramente são importantes. Ok? Então essas pessoas você vai escutar, mas todo mundo? Não, de forma alguma, de forma alguma. Eleja a sua assembleia, eleja as pessoas que você vai escutar. Então vamos passar aqui, para quem chegou depois, aqui já na metade da nossa live, o que eu tô falando hoje é sobre as 5 vozes que compõem a construção da nossa identidade. Que a gente vai crescendo, as coisas vão acontecendo e a gente vai agregando. Tudo isso porque ontem eu fiz uma pergunta sobre qual era o valor e as pessoas tiveram um bug para responder. As pessoas não sabiam qual era o seu valor, então hoje eu decidi falar sobre identidade. Então, vamos voltar rapidinho? A primeira está lá em Gênesis, né? 1:27. Então, quem Deus diz que eu sou? A segunda, o que os meus pais me ensinaram? A terceira, o que a cultura, o ambiente onde eu cresci me ensinou?
O quarto, a forma como eu me vejo. E o quinto, o que as pessoas falam a meu respeito, né? Então, são 5 vozes. E agora o como. Dani, o que eu faço com isso? Enquanto você estava falando, vieram aqui, né? Caiu Las Vegas. Não caiu ficha, não. Caiu Las Vegas aqui na minha cabeça. Caíram muitas fichas sobre muitas coisas aqui dentro da construção da minha identidade. Mas o que eu faço com isso? Com todas essas fichas que caíram? Presta atenção. Ao que Deus fala a seu respeito, você precisa aceitar. Simples assim. Lembrando, se você tem a mesma crença que eu e nós estamos conversando aqui em unidade. O que Deus diz a seu respeito, você aceita. Porque o sagrado é muito maior do que você. Então, se ele diz que você foi criada à imagem e semelhança dele, aceite. Aceite e curta essa vida adoidado, porque foi para isso que ele te chamou. Segundo, o que seus pais disseram a seu respeito, você vai ressignificar. O que foi bom, o que foi positivo, você vai pegar e vai guardar no coração. O que não foi, você vai fazer o que a palavra manda você fazer, você vai honrá-los. Você simplesmente deixa ir. Chegou um momento na sua vida que você entendeu, você descolou ali aquela imagem do herói, do pai, da mãe heroína, do pai super-herói, do ser humano que ele é. E você enxergou, você sabe quais são os defeitos dele, o que você não gosta. Então, isso que você não gosta, isso que você não acredita que seja bom, você passar, inclusive, para a próxima geração, para os seus filhos, você simplesmente honra e deixa ir. Você não precisa levar isso para o resto da sua vida. E o que for bom, você potencializa. Então você vai ressignificar. O que for bom, você vai colocar foco, coloca uma lupa gigante em tudo de bom que eles fizeram por você. Porque você precisa entender uma coisa, agora aqui que eu vou te falar. Eles deram o melhor que eles podiam te dar. Dani, mas eles não me deram nada, eles te deram a vida. E isso já é suficiente. Se você anda, se você fala, se você cresceu, eles te alimentaram, eles te limparam, eles te conduziram, eles te levaram para a escola. Isso já é suficiente para você ser grato pelo resto da sua vida. Se você acredita que não recebeu nem um pingo do seu lado emocional ali nessa relação. Então você deixa aí o que você não quer levar para sua casa e você potencializa aquilo que você acredita que é bom. Então, o que os seus pais disseram a seu respeito, você ressignifica aquilo que é bom para você. O que a sua cultura trouxe para a sua identidade, você escolhe. Então, você escolhe. O que está na cultura do brasileiro que eu não quero para minha vida e que eu não vou trazer para minha família nem para as próximas gerações? O que eu escutei, o que eu vi, ouvi e senti que do ambiente onde eu fui criado, que eu não quero para minha vida, não é para mim. Eu prefiro ir além, eu prefiro sair do casulo, eu prefiro aumentar a minha visão, né? Então, você escolhe do que você aprendeu ali do ambiente que você vai trazer na construção da sua identidade, do seu valor. Quarto, como você se vê? Você vai se ver em amor. Você vai olhar para você com a mesma compaixão com que você olha para todas as pessoas. Não seja o seu pior inimigo. Coloque em você uma lupa de tudo que você tem de bom. E se você não consegue enxergar isso, foque em gerar mais resultados. Foque em fazer mais coisas, foque em aprender novas habilidades. Isso vai aumentar o seu valor, vai melhorar a forma como você pensa sobre você. Eu não preciso falar aqui o que você vê de ruim, porque se eu te pedisse aqui agora para fazer uma lista dos seus defeitos, você gravaria um vídeo. Você não faria uma lista. Então eu quero que dentro dessa construção da sua identidade, o que você pensa sobre você coloque uma lupa nas coisas boas que você tem. E que você olhe para você com a mesma misericórdia com que você tem olhado para as pessoas. Não seja tão duro com você mesmo. Não seja tão duro. Você está no processo. Nós estamos num eterno processo de construção, de aprendizado. Então não seja duro com você. Não seja tão duro com você. E se ame de verdade, com o mesmo amor. Tenha compaixão por você, pela mesma compaixão com que você tem pelas outras pessoas. 5. O que as pessoas falam a seu respeito é igualzinho à sua cultura. Você escolhe aumentar o volume ou diminuir o volume.
você escolhe colocar uma lupa sobre o que as pessoas falam de bom e aprender a ressignificar aquilo que não te pertence. Você já observou quantas vezes as pessoas falam sobre nós, mas elas estão falando sobre elas? Muitas vezes uma pessoa fala de você e te ataca e fala uma coisa e joga sobre você algo que ela acredita que vai ser uma sentença sobre a sua vida, mas ela está falando muito mais dela do que de você. Ela está falando muito mais das crenças dela. Quando eu brinquei com vocês que a pessoa me mandou um direct me chamando de blogueirinha, né? Em tese ela estava me criticando, mas na realidade o que ela está falando para mim é que ela gostaria de se comunicar melhor, ela gostaria de alcançar outras pessoas, ela gostaria de dar volume, alcance para a voz dela. Ela não estava falando de mim, ela estava falando dela. Então, o que as pessoas têm falado a seu respeito e que você tem aceitado como sentença, e você sabe que ela está falando muito mais dela do que de você. Porque quem interessa, quem é importante, você ouve. E essas pessoas têm te falado. Essas pessoas têm trazido o recado que você precisa ouvir, a voz que você precisa ouvir. Então, tudo isso que nós falamos aqui hoje é para que você conquiste o que eu chamo de identidade plena. Você já teve a oportunidade de conviver com uma pessoa que ela é plena? Que você olha assim, você fala assim, gente, fulano tem um domínio sobre... Eu convivo com pessoas muito plenas. Então eu falo aqui, eu consigo materializar a pessoa aqui na minha frente. A pessoa é plena. Ela, assim, mas é muito difícil você tirar aquela pessoa do prumo, do rumo dela, dos objetivos dela. Ela é plena, ela toma as decisões dela dentro do que ela acredita. Ela tem uma forma de se comunicar com as pessoas, onde ela é super empática. As pessoas compreendem o que ela fala, a linguagem dela é muito clara, as atitudes dela são muito claras. Elas são geralmente pessoas que geram muita confiança. Isso são pessoas que têm uma identidade plena. Então, quando você trabalha a construção da sua identidade, o que você vai alcançar é uma identidade plena. Dentro de um relacionamento a dois, é muitíssimo importante que tanto você seja uma mulher plena e que o seu companheiro seja um homem pleno. Porque sabe o que vai acontecer nessa relação? Quando os dois se conhecem, quando os dois sabem qual é o seu valor, quando existe ali a construção de uma identidade plena, vocês se completam e potencializam. Quando você é casado, quando você está se relacionando com uma pessoa que não é plena, que ela não tem uma identidade formada, ela simplesmente suga a sua energia. Não só em qualquer relacionamento, um relacionamento de amizade, um relacionamento de trabalho, um relacionamento a dois. Quando você está convivendo com uma pessoa que ela não é plena, essa pessoa, ela vai sugar, ela precisa da sua energia. Então você tem que produzir 2 vezes mais energia para você e para essa pessoa. Então, o que é a base realmente de um relacionamento forte mesmo, que cresce, que frutifica? Quando 2 pessoas plenas estão juntas. Então, muitas vezes, você vai ser a pessoa que vai acordar primeiro. E eu quero te convidar para isso aqui hoje. Se essa live fez sentido para você, ela vai ficar salva no meu IGTV, ela vai para o meu YouTube, compartilha com outras pessoas. Porque eu acredito que quem acorda primeiro tem a obrigação de acordar a família. Então, se você está aqui me ouvindo e você ouviu isso pela primeira vez e você quer trazer isso para sua vida, você quer trabalhar isso, acorde você e tenha o compromisso de mudar você, para que você propiciar as mudanças necessárias para que você possa acordar o próximo. Então, quem é o próximo? É o seu filho? É o seu pai, sua mãe? É o seu marido? Você não vai acordar essas pessoas com a sua fala. Você vai acordar essas pessoas com a sua postura, com a sua mudança, com a sua identidade muito bem resolvida, muito bem plena. Então, quem acorda tem por propósito acordar o restante da família. Então, o que você aprendeu aqui hoje que você vai começar a praticar ao ponto de você acordar o seu marido? Eu comecei esse processo. Em 2016, eu li um livro. Esse livro foi disruptivo. Foi como se aquele livro fosse como um machado. Porque ele bateu na minha cabeça e fez assim, ó.
Eu comecei a ver, gente, parecia que meus olhos pareciam que tinham escamas e literalmente essas escamas caíram. E eu comecei a estudar sobre como... Gente, eu não tinha consciência do que era sentimento, do que era emoção, de qual que era meu perfil comportamental, por que eu agia assim, por que eu era de um jeito e meu marido era de outro, porque cada filho aqui em casa era de um jeito, né? Por que com um filho eu falava uma coisa e ele entendia, e com o outro eu falava e ele não entendia, ele ficava ofendido. E esse livro, deixa eu ver se ele tá aqui facinho. Não tá, senão eu vou mostrar pra vocês. Mas vocês já sabem que é o poder da ação, que eu sempre falo, né? Eu sempre falo pra vocês, esse livro tá sempre por aqui. Hoje, coincidentemente, ele não está. Mas foi assim, ele foi um divisor de águas na minha vida. E eu acordei. E quando eu acordei, o que eu pensei? Eu preciso acordar o meu marido. Mas foi falando, enchendo o raio da paciência dele? Não, não foi não. Foi mudando. Eu fui mudando a minha forma de me relacionar com ele. E ele foi acordando, ele foi despertando. E eu fui trazendo esse despertar para dentro da minha casa. Eu fui trazendo esse despertar para a vida dos meus filhos. Então fez muito sentido para mim. E eu fui aprendendo sobre essa identidade. Então eu não sabia quem era, não sabia qual era o meu valor. Então tudo que as pessoas falavam a meu respeito era uma sentença, né? E isso foi um despertar. E eu tenho como propósito. Então por que você tá aqui, Dani? Eu tô cansada hoje, deixa eu contar pra vocês. Eu acordo às 4h50 da manhã. Quem me acompanha aqui nos stories sabe disso. Eu acordo às 4h50 da manhã, eu faço um curso de 5 às 6 da manhã, e às 6 horas da manhã eu saio para fazer exercício. Quem tá aqui comigo de domingo a domingo sabe que isso é real. E por que eu tô aqui agora, quase 10 horas da noite, nem sei se são 10 horas, falando isso com você? Porque eu tenho um propósito de te despertar. Eu tenho um propósito de despertar, porque se você acordar, se o que eu falei aqui hoje fez sentido para você e você acordar, cara, eu sei que eu vou estar acordando sua casa, eu vou estar acordando sua família, eu vou estar acordando seu relacionamento. Eu não. O que eu falei aqui a partir de mim é a decisão que você vai tomar. Eu sempre brinco que eu tenho um grupo, tá? Pra você que é mulher, que tá aí, Dani, eu quero estar num grupo de mulheres poderosas, que estão despertando essa geração e que estão transbordando. Eu tenho um grupo no WhatsApp, chama Mulheres Transformadas, onde todos os dias eu coloco conteúdo lá. Então, se você quer participar do grupo Mulheres Transformadas, você tem que ir no link da minha descrição agora. Você vai ver que tá lá um linkzinho, Mulheres Transformadas, é só você clicar e cair pra dentro. No nosso grupo, você cai pra dentro, tá? Primeiro de você e depois o despertar do outro. E lá no grupo eu sempre falo uma coisa, assim como aqui no Instagram. Tudo que eu faço aqui é de graça. De graça. Eu já poderia estar me preparando para dormir, mas eu estou aqui. É de graça. O que eu estou fazendo aqui no meu story, no meu Instagram, no meu YouTube, no grupo Mulheres Transformadas, é totalmente gratuito. O preço que você paga é sair da sua zona de conforto. É só isso. É sair da sua zona de conforto. É fazer diferente. É despertar. É ter o propósito de despertar a sua casa. É ter o propósito de desenvolver novas habilidades. É ter o propósito de fazer, de todo dia começar com o primeiro passo, de fazer algo diferente para que você tenha resultados diferentes. O que eu te dou aqui é uma maçã. Eu queria muito dar uma maçã aqui agora. O que você tem numa maçã? Uma maçã é um fruto. Só que dentro desse fruto existe milhares e milhares de macieiras. Uma maçã, quantas macieiras podem vir de uma maçã? Eu estou te entregando aqui agora um fruto. Eu te entreguei aqui agora um conhecimento. Eu te entreguei um fruto. Se você pegar esse fruto e você decidir plantar, arar a terra, colocar esse fruto, colocar essas sementes, plantar, cuidar, esperar crescer, quantos frutos vai gerar disso? Eu não sei. Eu não sei. Nunca vou morrer sem saber quantas vidas eu vou ter tocado nessa terra, mas eu não vou parar de falar. Eu não vou parar. Tudo que eu tenho recebido, meu propósito é transbordar. E eu quero te convidar para fazer isso. Para você ser como rio. As meninas que estão no grupo aí já sabem. Que você seja como um rio. Você não foi criado para ser represa. Você foi criada para ser rio de água corrente. Está na palavra. O que é uma represa, Dani? Você retém tudo em você. É água parada. Cria lodo. Não tem vida. Tem uma vida mínima. Mínima. Não tem uma vida. Não é uma vida abundante.
O que que é o rio? Vocês já viram os mananciais, assim, na beira do rio? Que coisa mais maravilhosa que é? As árvores, os animais, tudo cresce. Para onde você olha, você vai ver vida. E o rio, ele nunca vai num ambiente, até ele chegar no mar, reto, limpo. Não, é cheio de pedra, tem cachoeira, tem queda d'água, mas ele passa com maestria sobre tudo isso e continua sendo rio. Ele gera vida nesse caminho e ele continua sendo rio. E ele passa pelas dificuldades e continua sendo rio. E é vida abundante. Então, meu convite para você é que você seja rio. Você não foi feito para ser represa. E eu tenho que acabar aqui agora. Eu não vou poder responder as perguntas, porque senão eu não vou conseguir salvar a live. Um beijo. Eu vou abrir uma caixinha nos stories e vocês podem mandar as perguntas lá, tá? Vai fechar aqui, senão eu vou perder a live. Beijo, Deus abençoe vocês. Vou abrir a caixinha agora nos stories, aí vocês podem mandar as perguntas lá. Tchau!